Você tava falando, eu tava pensando assim, no que acontece no relacionamento de longo prazo, né? E aí, geralmente, a gente tem duas pessoas, pelo menos duas pessoas hoje em dia, Sim, né? sim. Uma do lado da outra, que eles vão seguindo ali um caminho em paralelo. Só que o que tem de acontecer? É natural você ir para caminhos opostos da outra pessoa, tá? É natural. Por que é natural? Porque pra gente seguir o mesmo caminho, a gente tem que conversar com a outra pessoa. A gente tem que se comunicar. Se a gente não fizer nada, naturalmente, cada um vai pro seu mundo porque não foi dialogado para onde você está indo. Com certeza. Então, a comunicação é essencial para você ficar realinhando as metas e os objetivos, né? A rota. Exatamente. Porque a gente toma como verdade absoluta, por exemplo, os sonhos do presente momento. Ou seja, quero ter filho. Daqui a 5 anos, se eu mudar de opinião, eu vou pegar outra pessoa de surpresa ou eu vou comunicando a ela toda a lógica do meu pensamento, de que a gente tá vivendo num país diferente, isso e aquilo. Então, a gente tem que realinhar essa rota o tempo inteiro. Então, o que eu vejo muito acontecendo em casais é cada um indo por rotas diferentes. Ou então, uma pessoa evoluindo e a outra ficando no tempo. Isso acontece também muito. Isso acontece muito. E é um muito. Momento também que tem essa coisa de amo, mas não conecto mais. Exatamente. Que eu acho que tem uma epidemia de... não é falta de amor, é falta de conexão. Exatamente. Né? Em algum momento, a falta do diálogo desconectou. Você ainda tem um carinho, uma coisa com aquela pessoa, uma sensação de quer cuidar, quer estar junto, mas não funciona mais. Quer uma receita para solidão? É essa. Exatamente. É você estar num relacionamento com uma pessoa que ela não evoluiu, você evoluiu, ela parou no tempo, mas você ainda ama essa pessoa. Você vai ser sozinha. Por quê? Porque você não vai ter parceria. Com certeza. Você não vai ter. E aí fica difícil. E aí fica bem difícil. Fica muito difícil. A infelicidade, ela se torna uma sentença pro resto da vida. Com certeza. Aí é o cardápio do dia. Né? E por que a gente não tem tanta dificuldade de se separar quando a gente não tá mais feliz, né? É impressionante. Eu demorei 1 ano e meio para me separar. Né? Obviamente, a gente tem uma crença religiosa, né? Dentro da gente de que se separar é errado, mas é muito conflituoso, porque é errado até que ponto? Será que eu devo ser infeliz pelo resto da minha vida? Porque é onde está escrito que tá, né? É justamente essa crença que foi passada. Assim. Thomas, não é exatamente tomar a decisão. A dificuldade é você saber, você constatar, mas não consegue mais dialogar. Porque se você constata e parte para o diálogo, pode ser que aconteça. Da coisa reestruturar. Mas se você constata, parte pro diálogo, ele não há, aí já é tipo assim... Mas é isso que acontece. Você sabia que eu proponho um exercício para toda pessoa que chega até mim, né, geralmente mulheres, falando que tá pensando em se separar. Geralmente elas já estão há anos nessa situação. Com certeza. Anos. Né? E eu não tô falando de 1 ano, eu tô falando de 5 anos, eu tô falando de 10 anos, de 15 anos. E eu falo assim, você tem medo de se arrepender, né, da sua decisão? Ela falou, tenho. Então, vamos tentar minimizar esse medo de arrependimento? Eu vou te propor algo. Faz uma lista agora aqui comigo de tudo que você gostaria que mudasse no seu parceiro. Né? Comportamentos e tal. Ela faz a lista. Fala assim, bom, da semana que vem eu queria que você apresentasse essa lista para ele, perguntasse para ele, olha, eu tô insatisfeita, não é infeliz, eu estou insatisfeita com alguns pontos, eu queria saber se teria como você melhorar. E dá a lista para ele. E ver a reação dele em receber aquilo. Mas toda relação, ela é uma via de mão dupla. Você vai perguntar para ele. Eu queria que você fizesse a sua lista. A mesma coisa. Exatamente. Do que você tem ficado insatisfeito comigo, para eu ver se eu gostaria de mudar. Por quê? E aqui que tá o gancho. Várias vezes, quando a mulher chega até mim, pensando em se separar, ela já não quer mais lutar pela relação. Com certeza. Então, quando ela recebe essa lista, se ela recebe, porque geralmente o cara não faz. Não faz a lista. Tá? Ele não faz e ele não muda o que ela tá propondo ali. Ele até olha. Ele olha. Fala, tá. Mas não, na prática não se realiza. Não muda. Então, eu já digo pra ela. Então, não tem perspectiva de melhora. Então, se você ficar na sua relação, sabe que vai ser mais do mesmo. Só que o mais do mesmo, na verdade, não existe. Vai ser pior cada ano que passa. Agora, se ele topar e ele te der a lista, muitas vezes, quando eu já faço esse exercício abstrato na cabeça dela, ela fala, mas eu não sei se eu quero mudar. Exatamente. Eu falo, então você já passou do tempo. Ela não sabe se quer receber a lista. Ela não sabe se quer. Exatamente. Porque já passou do tempo. Ela já tá com tanto ressentimento. Que não tem mais volta. Que não tem mais volta. Tem coisas que não tem volta. E a gente tá brincando aqui, mas assim, você pega um aplicativo, né? Waze, por exemplo.
Toda hora você erra uma coisa, sei lá, refazendo a rota. Você tem que fazer isso o tempo todo no seu relacionamento. E as pessoas não entendem isso. Não, porque dá trabalho pra caramba. E medo da mudança. As pessoas têm medo de mudança. E muito, né? Foi exatamente isso que você falou. Você quer, quando a pessoa, né, nos procura, ela, na verdade, ela já tá no limite de tudo, realmente. É isso que você falou. Porque você não procura quando vou fazer a manutenção. Porque se já estivesse fazendo a manutenção, de repente, só recalcular a rota. Mas às vezes já tá com aquela preguiça. Procurou, na verdade, querendo saber como eu vou terminar. Já quer saber o que... nem sabe o que quer. Quer desmanchar, mas quer quase... Me diz o que eu vou fazer depois disso. A fórmula. Exatamente. Porque eu não quem quero eu serei depois disso. Exatamente. É o medo do desconhecido. É o medo do desconhecido. Tem uma frase que é horrível, que as pessoas usam muito inconscientemente, que é: o inferno conhecido é menos pior do que o inferno desconhecido. É isso mesmo. É horrível, mas é isso mesmo. Mas é horrível. Mas quem disse que o desconhecido é o inferno? Né? A gente parte desses pressupostos, dessas narrativas que a gente conta pra gente, pelo medo do desconhecido. Chega em determinado momento na terapia, quando a pessoa já vai tomar uma decisão, quando ela já tomou uma decisão comigo ali, né? Ela se separou, ela conversou, não, ela comunicou ao parceiro, exatamente, que não é uma conversa. E aí eu falo, bom, agora eu vou te dizer o que vai acontecer. Você só pensou em coisas negativas, eu vou te dizer o lado positivo. O que você vai fazer com todo esse tempo que você ganhou agora? Porque toda preocupação e insatisfação, ela te drenava energia, foco e atenção. Aonde você vai alocar. Canalizar. Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque é o maior clichê de todos. Uma porta se fecha, a outra se abre. Onde você vai... Muitas outras, às vezes. Muitas outras. Então, tem pessoas que não conseguem lidar com esse vazio. Porque o vazio a gente pode preencher com coisas positivas, estímulos novos na vida da gente, ou a gente pode, na verdade, sofrer pela pessoa que deixou o vazio. Na verdade, não é nem pela pessoa. Viver em função daquele vazio. O que é pior, que é um looping para depressão crônica. E tem pessoas que não conseguem sair. Elas vivem a vida olhando pro retrovisor. Exatamente. E eu falo, mas vem cá, você nem gostava mais da pessoa, você nem tinha mais uma relação saudável. Acho que isso tem muito a ver com o nosso sistema cerebral, né? Porque as pessoas acham que nós somos o nosso cérebro, nós somos a consciência que observa o funcionamento cerebral, se tudo deu certo. E o cérebro, ele tem essa coisa da zona de conforto. Ele prefere a coisa ruim, mas que ele conhece, do que alçar. Mas isso é uma atitude proativa nossa, da gente, que é além do nosso cérebro, né? E eu acho, inclusive, essa palavra, eu não tenho mais usado zona de conforto, eu tenho usado zona de familiaridade. Sim. Porque não é mais confortável aquela situação. Né? Você tá numa posição desconfortável, só que você tá com medo do mais desconfortável ainda. Na verdade, de acomodação. Acomodação, exatamente. Não de conforto, porque confortável não é. Nenhuma zona de conforto é confortável. Tá certo, familiaridade ou acomodação. Vamos propor essa mudança.